Tempo de avançar. Diga, tempo de avançar. Aleluia. Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor diz: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua casa, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Pai, nós oramos nessa noite no nome de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Espírito do Senhor tem movido no meio de nós e é o Senhor que tem falado conosco, nos inspirado e nos desafiado. E eu oro no nome de Jesus para que a palavra do Senhor nessa noite possa gerar fé no nosso coração e nos desafiarmos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma passagem lá no livro de Gálatas que o apóstolo Paulo, ele diz assim, para os Gálatas, ele diz assim: admira-me muito que vocês tenham começado tão bem e agora estão tentando se aperfeiçoar na carne. Quando a gente olha para a vida de alguns homens de Deus, a gente vai perceber de uma certa forma que muitos de nós começamos bem. Há um texto também na palavra de Deus que diz que o mais importante na nossa vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos. Mas a grande verdade é que muitos de nós até começamos bem. Somos inspirados, desafiados. Muitas vezes o Espírito Santo traz algumas direções para o nosso coração. Muitas vezes o Senhor Jesus vem e nos inspira, nos desafia a avançarmos em direção a alguns aspectos muito específicos das nossas vidas. Existem pessoas que são chamadas por Deus para avançar na sua vida familiar. Outros são chamados por Deus para avançar na sua vida ministerial. Outros são chamados por Deus para avançar na sua vida profissional. Outros são chamados para avançar em áreas específicas. E muitas vezes nós até começamos com muita velocidade. Começamos com muita intensidade. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos: eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Talvez quando você chegou nessa igreja, talvez você chegou aqui e o Espírito Santo te inspirou, te desafiou, te motivou a viver uma nova vida, uma nova realidade. E talvez os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e nós podemos muitas vezes ir permitindo que situações, circunstâncias, adversidades nos paralise. Faça com que a gente não tenha mais forças para avançar. Quando a gente olha, e eu não vou citar todos, mas quando a gente olha para alguns homens de Deus, como o próprio Abraão, quando a gente olha para Moisés, quando a gente olha para Davi, irmãos, lembra Davi? Davi era um jovem que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, matou urso, matou leões, e a Bíblia diz que houve um dia em que Davi vai levar queijo ao comandante, ver como que está a guerra a pedido do seu pai. E a Bíblia diz que quando ele chega ali naquele lugar de batalha, a Bíblia fala que Davi então se depara com uma situação. E qual era a situação? Havia um gigante chamado Golias do outro lado.
e do lado de cá havia todo um exército de Israel amedrontado. E naquele dia Davi diz: eu lutarei contra esse gigante. E a Bíblia diz que de uma forma tão poderosa, Davi derruba aquele gigante numa pedrada, vem com a espada, corta o seu pescoço, e de uma forma tão poderosa, Davi vence aquele gigante. Mas, se você for observar, logo em seguida, e alguns dias antes, Davi tinha sido ungido, mas logo em seguida que Davi tem esse grande manifestar de autoridade, de propósito de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que Davi agora passa a servir a Saul. E servindo a Saul, a Bíblia diz que Davi começa a enfrentar algumas resistências. Com o próprio Saul, que queria matá-lo. Saul queria matar Davi. Por muitas vezes, Saul persegue a Davi para matá-lo. E Davi vai fugindo. E quando você olha para a vida de Davi, Davi vai perdendo várias coisas que traziam segurança a Davi para que ele pudesse avançar no propósito de Deus. A Bíblia diz que Davi perdeu 5 coisas. Cada uma delas tem um significado espiritual. Mas a Bíblia diz que Davi perdeu seu amigo Jonatas. Era um grande amigo, um companheiro, alguém que estava sempre ao lado de Davi, apoiando, ajudando. A Bíblia diz que Davi perdeu Samuel como profeta, porque ele não podia mais ficar perto de Samuel, porque Saul iria encontrá-lo. Davi teve que sair da casa dos profetas, onde era um lugar também de muito aconchego para Davi. Davi teve que sair de perto da sua esposa, Mical. E Davi teve que sair do palácio. E Davi vai e ele se encontra dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E quando Davi está ali, a Bíblia diz que todas as pessoas deprimidas, oprimidas, angustiadas, amarguradas de almas, endividados, pessoas problemáticas, são essas pessoas que se unem a Davi. Agora pensa, irmãos, Davi tem um propósito de vida, Davi se dispõe a viver o propósito de vida, mas de repente, ou aparentemente, ao invés de todas as coisas se tornarem favoráveis para que Davi vivesse o seu propósito de vida e continuasse avançando, a Bíblia diz que as coisas ficaram muito piores para Davi. E sabe, muitas vezes é isso que acarreta muitas vezes nas nossas vidas. A gente toma algumas decisões, a gente percebe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente percebe aonde Deus quer nos levar, a gente percebe o que Deus quer fazer das nossas vidas, mas muitas vezes nesse processo da caminhada surgem adversidades. E muitas vezes nas adversidades, muitos de nós desistimos do propósito de Deus para nossas vidas. Se você olhar para a sua vida hoje, observa para a sua vida, olhe para a sua vida hoje e pense com você mesmo, quantas vezes você já tomou algumas decisões em Deus? Quantas vezes você já disse que alguma área da sua vida ia mudar? Quantas vezes talvez você já disse que alguma área no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, quantas vezes talvez você já disse, isso vai mudar na minha vida e eu vou avançar em Deus? Mas aí as circunstâncias se levantam e muitas vezes as circunstâncias paralisam você. Abraão é um exemplo de como nós podemos, sabe, irmãos, avançar em Deus e não vivermos uma vida paralisada. Abraão é um exemplo como que nós podemos ir além, porque Abraão é alguém que com 75 anos de idade, alguém aqui tem 75 anos de idade, Abraão é alguém que com 75 anos de idade, ele recebe um chamado de Deus. Deus o desafia a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Pensa que coisa mais, assim, irmãos, de verdade assim, pensa para você hoje, isso não é fácil. Pensa você, quantos casados nós temos aqui, diga amém, casados, aleluia. Você chega na sua casa e vira para sua esposa e fala, meu bem, arruma as malas. Hoje nós vamos embora. E ela fala, para onde? E você fala, não sei. Como assim? Não sei. Mas nós vamos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Não sei. Talvez a esposa vai dizer, mas eu não vou. Por isso que a Bíblia fala que as mulheres devem ser como Sara, porque Sara chamava o seu esposo de Senhor. Olha que coisa. As mulheres viram para o seu marido e falam,
A Bíblia diz que eu tenho que te chamar de Senhor, mas está meio complicado. Mas vai dar certo. Brincadeira à parte, só um quebra-gelo. Mas você sabe, Abraão ele foi esse homem de Deus. Mas por que Abraão foi capaz de viver o propósito de Deus e avançar em tudo que Deus tinha para a vida dele? Primeiro, a Bíblia nos mostra claramente, irmãos, que Abraão ele tinha consciência de que não era por ele, era pelo Senhor. E isso é tão importante nas nossas vidas, porque quando você lê esse texto, hoje eu estava meditando esse texto mais um pouquinho, eu ministrei essa palavra de manhã, mas depois eu fui meditar mais um pouquinho nesse texto, e quando você vai ler esse texto, você percebe que tem muita pouca coisa de Abraão, mas tem muita coisa de Deus. A Bíblia começa dizendo assim: o Senhor disse. O Senhor disse a Abraão. Então, não foi Abraão que procurou Deus. Não foi Abraão que foi atrás de Deus. Da mesma forma que não foi você que foi atrás do Senhor. Foi o Senhor que te achou. A Bíblia diz, irmãos, claramente que Deus não estava perdido. Deus nunca esteve perdido. Mas a Bíblia diz que nós estávamos perdidos. E nós, quando estávamos perdidos, Ele nos encontrou com seu amor e com a sua graça. Então, foi o Senhor que chamou Abraão. Depois, é Deus que fala assim: sai da sua terra e sai da sua parentela. Agora é Abraão. Agora é Abraão que vai ter que sair. Agora é Abraão que vai ter que ter um passo de fé. Agora é Abraão que vai ter que entender: Deus tem um propósito para a minha vida e eu vou me mover em direção a esse propósito. Mas depois você vai ver a Bíblia vai dizer que agora é só o Senhor. A Bíblia vai dizer assim: e vá para a terra que eu te mostrarei. Depois Deus fala assim: farei de você. Depois Deus fala assim: eu te abençoarei. Depois Deus fala assim: eu te engrandecerei. E depois Deus fala assim: você será uma bênção para todas as nações da terra. Percebe? De uma certa forma, irmãos, primeira coisa, nós só podemos viver o propósito de Deus se nós entendermos claramente que tudo começa nele. Não começa em você. Não começa em nós. Muitas vezes as pessoas não vivem o propósito de Deus, irmãos, porque elas pensam que o propósito começa nelas. Elas têm que fazer, elas têm que agir, elas têm que tomar decisões, elas têm que... Não. Nós precisamos entender que todo o propósito de Deus se cumpre na nossa vida quando nós entendemos que esse propósito começa em Cristo. A sua vitória começa em Cristo. Os milagres na sua vida começam em Cristo. A bênção de Deus na sua vida começa em Cristo. Engrandecer o seu nome começa em Cristo. Te levar para uma terra prometida começa em Cristo. E por que começa nele? Porque Ele te ama. E porque Ele te ama com amor incondicional. E porque Ele te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é maior do que o seu propósito. Hoje de manhã eu falava um pouco sobre isso. Sabe, irmãos, na minha vida, né, toda a minha vida, houveram momentos na minha vida que eu tive que abrir mão do que eu queria para viver o propósito de Deus, para viver o sonho de Deus, para viver o que Deus queria para a minha vida. Sabe, eu, na verdade, irmãos, nunca imaginava que eu ia ser pastor. Nunca. Eu imaginava que eu ia jogar bola. Eu andava pelas ruas, irmãos, eu era tão assim, fascinado por isso. Eu trabalhava no centro da cidade, e eu andava pelas ruas da cidade ali no centro, na Avenida Anhanguera, Avenida Goiás, na Rua 6, na Rua 4 ali, quando eu tinha que sair de onde eu trabalhava para ir aonde a gente comprava os materiais para trabalhar. E eu me lembro que eu ia no meio da rua, é loucura da cabeça da gente, mas eu ia no meio da rua narrando um jogo. E aí eu ia narrando o jogo, dizendo que o time X, não vou dizer o nome, deixa o time para lá. E eu ia narrando o jogo, dizendo que o time estava perdendo. E aí, aos 45 minutos, aí eu me chamava de Guilherme, que era o nome que eu tinha escolhido para ser jogador. E eu falava: agora o Guilherme, aos 45 minutos, vai bater uma falta. Irmãos, eu contava isso no meio da rua. São as minhas loucuras. Eu não sei se você era assim. E eu ficava na rua, e ele agora vai bater a falta, da barreira preparada, e ele partiu, cobrou, bateu, gol!
E saiu o gol. E eu ficava na rua dizendo, gol, gol. Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu me lembro que um dia, por uma situação, jogando futebol, eu me lembro que um dia muito frustrado com algumas coisas, decepcionado, e eu percebia, não tinha clareza disso, mas hoje quando eu olho para trás, e depois de um tempo quando eu olhava para trás, eu percebia o Senhor tirando o meu coração dessas coisas, inclinando o meu coração numa outra direção. Eu me lembro um dia que eu desci do ônibus, lá na rua, na Bernardo Saião, e quando eu fui atravessar a rua 3, que eu olhei para baixo assim, tinha uma igreja, Igreja Luz para os Povos. Eu já tinha ido nessa igreja algumas vezes para comer, quando tinha EBF. Então lá dava galinhada, dava cachorro quente, e eu ia lá para comer, não queria nada com Deus. Mas nesse dia, eu lembro que eu desci do ônibus, e quando eu ia atravessar a rua 3, eu olhei para baixo, vi a igreja, e me deu um desejo de ir lá para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha um monte de irmãos orando, porque tinha um seminário, e antes do seminário eles reuniam ali para orar, antes do seminário, e então eles oravam ali, e eu sentei num banco de madeira, lá era tudo banco de madeira, eu sentei naquele banco de madeira, e os irmãos subiram para o seminário, e eu fiquei ali orando, e eu dizia para o Senhor, sem entender nada, eu dizia para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? E eu dizia para Deus, eu não quero viver uma vida sem propósito. Eu não quero viver uma vida sem um porquê, eu não quero viver uma vida simplesmente para passar por essa terra, por passar. Eu me lembro que naquele dia eu orei muito tempo diante do Senhor, e naquele dia eu fui embora para casa, cheguei lá em casa, sempre a gente chegava em casa, ia lá para a pracinha da Rua 8, nesse dia não fui, jantei, fui deitar, dormi, no outro dia acordei, fiz as atividades normal, mas quando cheguei à tarde também do mesmo jeito, peguei aquele ônibus, quando eu desci ali, olhei para baixo, aquela igreja, eu fui para lá e de novo sentei naquele banco de madeira e comecei a falar com Deus, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós muitas vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida sem a clareza do que Deus quer para a minha vida, do que Deus tem para a minha vida, muitas vezes a nossa vida vai ser uma vida sem propósito, vai ser uma vida vivida sem realizações. E eu me lembro que os dias foram passando, e eu fui buscando a Deus daquele jeito ali, cada dia eu ia ali e buscava a Deus, e eu me lembro que o Senhor foi tirando todo o sentimento do meu coração por essa questão de futebol. Me lembro um dia que eu tomei essa decisão mesmo, e minha mãe ficou muito chateada comigo, porque minha mãe mexia com salgado, eu várias vezes, irmãos, vendia salgado pelas manhãs, né, nas ruas ali do bairro, ia até lá no setor ferroviário, vendendo salgado, outras vezes vendia picolé, outras vezes engraxava sapato, porque era necessário eu ter um tempo para treinar. E quando agora eu não tenho mais essa disposição para jogar, eu falo para minha mãe, mãe, eu tomei uma decisão na minha vida, não quero saber de futebol. E ela queria me matar. Porque ela falou comigo, eu te preservei o tempo inteiro para você jogar futebol, porque eu esperava que você fosse muito rico e você ia me dar uma casa. Era o sonho dela. E era o meu sonho também, jogar futebol, poder dar uma vida melhor para a minha família, porque a gente tinha muitas dificuldades. E eu me lembro, irmãos, que dentro de todo esse processo, quando eu falei isso para ela, ela ficou muito chateada. Algumas pessoas, treinadores meus também, vieram atrás de mim perguntando o que você está fazendo da sua vida, que escolha tola é essa, né? Segue o seu caminho. E naqueles dias ali, irmãos, foram dias em que eu decidi no meu coração, Senhor, eu quero viver exclusivamente o propósito do Senhor para a minha vida. Eu não sabia, irmãos, qual era. Eu não tinha clareza. A única palavra que eu tinha de Deus para o meu coração é sai da sua terra, sai da sua parentela e vai. E eu me lembro que foram muitos dias abdicando, abrindo mão de muitas coisas e comecei a servir a Deus com mais responsabilidade, com mais intensidade. E eu me lembro que um dia eu estava na porta ali do prédio da igreja, num desses dias que eu ia para lá orar às 6 horas da tarde. E aí um irmão chegou em mim e falou assim, olha, o pastor fulano de tal estava orando por você e ele disse que é para você fazer o seminário. Eu falei, agora, o que eu tenho que fazer? Ele falou, fazer a matrícula e ir para a aula.
Eu fui lá, tinha a moça lá, a Simone, fiz a matrícula com ela, não tinha dinheiro para pagar na hora, já fui assistir a aula e fiz seminário. Foram 3 anos de seminário. Saí do seminário, quando saí do seminário pensei, nossa, agora então eu vou ser pastor. E aí, irmãos, foram mais uns bons anos. Eu nem me lembro mais quantos foram. 5 anos. 5 anos. Pensa, e eu pensava uma coisa, e nesse processo, irmãos, muitas vezes eu pensei em desistir. Pensa, quando eu estava bem envolvido com esse processo, um dia eu estava jogando futebol, brincando com os amigos, e aí tinha um cara lá que era da Holanda. E aí quando terminou ali o futebol, o rapaz veio, né, procurou ali o dono do campo, sentou comigo ali, começou a conversar, e aí tal, eu vi você jogando futebol, estou bem interessado em você, eu estou querendo te levar para a Holanda. Pensa. Aí eu falei, rapaz, minha vida não é minha mais, eu tenho um pastor. Não, que pastor, rapaz, vamos embora. E aí eu me lembro que eu cheguei lá na casa do pastor Nomar e falei para ele, estava ele e a pastora Beth, né, na época, e falei para ele, pastor Nomar, eu estava ontem assim, assado, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, apareceu uma oportunidade muito boa. Ele falou, que oportunidade? Tem uma pessoa querendo me levar para a Holanda para jogar futebol, e ele falou, e você vai? E a pastora Beth falou assim, que ele vai, Sinomar? Ele não vai não. O Samuel vai ser pastor, ele não vai jogar bola não. Aí eu falei, apóstolo, eu não vou jogar bola não, eu vou ser pastor. Sabe aquela coisa assim de situações, sabe, que muitas vezes são adversas para você não avançar no seu propósito de vida. Mas você precisa entender uma coisa. O propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Porque não é você, começou nele. Começou no coração dele, começou na vontade dele, no propósito dele, no querer dele para a sua vida. E por mais que talvez você diga assim, não quero, não vou, Deus talvez vai fazer com você como fez com Jonas, mas você não vai deixar de cumprir o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não começou em você, mas começou em Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Segunda coisa, para você cumprir o propósito de Deus, você precisa ter sensibilidade para ouvir as direções de Deus, para ouvir a voz de Deus, para saber como Deus vai te conduzir. Sabe, irmãos, eu tinha muitas escolhas. Depois, quando eu fui para a igreja, estava ali, né, já firme com Jesus, andando com o Senhor, eu tinha algumas expectativas no meu coração, mesmo já dentro da igreja. Eu me lembro, nesses 5 anos, irmãos, mas foi os anos mais difíceis da minha vida. Muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Muitos irmãos que muitas vezes nem seminário fazia e era ordenado a pastor primeiro do que eu. Houve um tempo de uma proposta para eu sair do Ministério para os Povos, ir para um outro ministério e para mim seria assim algo, irmãos, humanamente falando, sobrenatural na minha vida. De andar com pessoas que para mim eram admiráveis e que eu respeito e admiro até hoje. E sabe, aquilo da minha parte eu tinha que dizer não para algumas escolhas, para algumas decisões da minha vida. Até mesmo a respeito, né, de quando eu casei com essa linda e jovem, maravilhosa esposa. Quantas dificuldades nós passamos, quantas lutas. Quando eu falei para ela, né, através de um amigo que eu estava interessado por ela, e ela falou, olha, não faz meu jeito não, mas quem sabe dá certo e tal. E eu me lembro assim, como foi desafiador, irmãos. E eu me lembro que um dia eu estava orando e o Senhor falou comigo, ela é a mulher de Deus para a sua vida. E eu nunca falei isso com ninguém, né, naquela época. E eu continuava orando e buscando a Deus. E aí eu me lembro que ela fazia parte da intercessão. E tinha um pastor, o pastor José de Moura. E o pastor José de Moura falou para ela que eu não era homem de Deus para ela, que ela deveria se afastar de mim. Eu falei, mas que história que é essa? Como é que eu não sou homem de Deus? E eu comecei a buscar a Deus, eu falei, Senhor, eu sou homem de Deus, o Senhor tem um propósito na minha vida, não é possível, Jesus. E aí eu fui buscando a Deus e clamando ao Senhor e tal. E aí depois de um tempo, então ela fala comigo, olha, o pastor José de Moura disse que agora você é homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Você não era, mas agora você é, aleluia. Sabe, essas coisas todas assim, irmãos, quantas situações. Mas uma coisa é importante, a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Você sabe, hoje em dia as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional. Existem muitas pessoas que têm muita sensibilidade emocional, desenvolvem isso. Mas entenda uma coisa, você precisa buscar a sua sensibilidade espiritual.
Você precisa aprender a ouvir de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir as direções de Deus. Você precisa aprender a ouvir os propósitos de Deus para a sua vida. Irmãos, pare de ser movido pelas circunstâncias. Pare de ser movido pelo que os homens falam. Pare de ser movido pelos problemas, pelas lutas que você está passando. Se mova pela voz do Espírito no seu espírito. Romanos capítulo 8, verso 14. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui, diga aleluia. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados, são dirigidos pelo Espírito Santo. Há uma voz para te conduzir, há uma voz para te guiar, há uma voz que vai te levar ao êxito, há uma voz que vai te levar a cumprir o propósito de Deus. Então pare muitas vezes de ser natural. Pare muitas vezes de ficar buscando respostas naturais para a sua vida. E passe a buscar respostas espirituais para a sua vida. Sabe, irmãos, quanto mais a gente percebe o Senhor, quanto mais a gente percebe as direções do Senhor, quanto mais a gente ignora essa sensibilidade emocional, porque ela atrapalha o espiritual, e mais vamos nos tornando sensíveis à voz do Espírito, mais você vai sendo capaz de viver o que o Senhor tem para você. Deus tem uma vida abençoada para você. Deus tem um casamento abençoado, família abençoada. Deus tem um ministério próspero. Deus tem uma vida de sinais e maravilhas. Deus tem uma vida de milagres para você. Deus tem uma vida de resposta para você. Deus tem uma vida de provisão. Deus tem uma vida de sabedoria, direção do Senhor. Deus tem uma vida plena e abençoada para todos aqueles que são filhos de Deus. E por mais que talvez a gente passe por uma leve e momentânea tribulação, isso vai produzir em você um eterno peso de glória, de glória. Então entenda, irmãos, Deus tem vida abençoada para você, mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, você precisa ter disposição, irmãos, para renunciar estruturas que muitas vezes te paralisam. Você sabe, muitas vezes nós somos paralisados, porque nós estamos presos em algumas circunstâncias que são paralisantes na nossa vida. E quanto mais você for capaz de vencer aquilo que muitas vezes está te travando, vencer aquilo que está te paralisando e ter coragem, diga coragem. Diga para o seu irmão, coragem. Coragem para quê? Para viver o sobrenatural. Irmãos, quando Pedro está ali naquele barco, e Jesus aparece para ele, e Pedro fala, Senhor, então, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E a Bíblia fala que Pedro então desce daquele barco, e ele vai andar sobre as águas. Pedro tinha que ter coragem. Quando Josué vai assumir a terra prometida, Josué capítulo 1, por 3 vezes Deus vai falar com Josué, Josué, tão somente seja o que, irmãos? Forte e corajoso. Coragem é necessário para todo aquele que quer viver o propósito de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, para viver o propósito de Deus, Deus não vai te mostrar um mapa. Deus não vai te mostrar. Deus não vai colocar as peças na sua mão. Deus não vai colocar o recurso na sua mão. Deus não vai colocar uma estrada aberta para você, não. Muitas vezes você vai ter coragem, vai ter que ter coragem para andar no sobrenatural de Deus. Você não está vendo nada, mas você sabe que Deus está te conduzindo nessa direção. Você ainda não tem o recurso, mas você sabe que Deus está te chamando para viver isso. Você sabe, a minha vida, irmãos, de verdade assim, eu sei que é ruim falar de si mesmo, não é nobre isso, óbvio, né? Mas na minha vida, irmãos, como nós passamos por dificuldade, e eu louvo a Deus porque, de uma certa forma, os meus genros e filhos, está tudo passando também por algumas coisas. Paulo, quando casou, logo ficou desempregado. Rafael, quando casou, logo uma possibilidade de desemprego. E eles estão vivendo milagres, Deus está abrindo portas, Deus está operando. O João também casou com a Gabriela, quando casou também ficou desempregado. E eu fico feliz por isso, porque eu também fiquei. E eles têm que aprender a viver pela fé, aleluia. Mas você sabe, irmãos, coragem é algo que se exige de homens e mulheres de Deus. Se você tem nas mãos o que você precisa para executar o que Deus está te chamando para executar, então você não vai ser necessário você ter fé. Mas se você não tem nas mãos
o que você precisa para executar o que Deus está te chamando para executar, então você vai ter que ter coragem. Coragem. E coragem, escuta, irmãos, isso não é essa coragem humana. Eu sou corajoso, pode vir. Não. É a coragem que o Espírito de Deus produz no seu espírito. Por isso que a Bíblia diz, que o Senhor diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de quê, irmãos? Poder, coragem, autoridade. Então, se você quer viver sobrenatural de Deus, Abraão teve que ter coragem. Qual a coragem? Sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, isso não é simples. Isso não é simples. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Talvez hoje é um dia que você tem que tomar coragem, ou tem que ter coragem na sua vida para tomar decisões. Decisões para abandonar alguns caminhos. Decisão para abandonar alguns comportamentos. Coragem para abandonar algumas escolhas. Coragem para abandonar algumas propostas que muitas vezes o mundo está te fazendo. Coragem para andar na direção do Senhor para a sua vida. Coragem para romper com algumas estruturas limitantes na sua vida. Coragem para viver o propósito de Deus. Porque, irmãos, nós estamos muito presos naquilo que nos dá segurança. Moisés era a segurança de Josué. Mas é tão interessante que quando Deus vai falar com ele, Deus começa falando assim, Moisés, meu servo, morreu. E mais ou menos Deus está dizendo, agora você vai ter que ter coragem para viver o meu propósito para a sua vida. Então eu quero te dizer hoje, sabe, tenha coragem para avançar. Tenha coragem para romper com algumas estruturas. Tenha coragem para romper com algumas limitações. Terceiro e penúltimo, tenha fé. Tenha fé. A Bíblia diz que Josué, ele foi alguém, irmãos, que teve uma atitude de fé. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Irmãos, as coisas de Deus não são naturais. Pare de pensar que as coisas de Deus são naturais. Muitas vezes, algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque muitas vezes você está baseando as coisas tudo na lógica. Diga, as coisas de Deus não são lógicas. Diga, as coisas de Deus são espirituais. E é necessário você ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, até o verso 3, vai falar a respeito da fé. Mas ele vai dizer claramente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa semana a gente estava ministrando aqui no jejum, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, que a fé é você visualizar o futuro no presente. Você consegue? Você consegue ver o seu futuro, já aqui hoje, com os olhos da fé? Você consegue ver o que Deus vai fazer na sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Você consegue ver, materializando na sua vida, algumas coisas que você está orando? E aí talvez você fale assim, eu creio. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria nessa noite. Todo aquele que crê, ele se move antes do milagre acontecer. O Ismael estava contando um testemunho aqui, eu acredito que talvez você já tenha escutado alguns irmãos aqui. Mas eu me lembro quando nós casamos, eu e a Cristiane, e então eu não era tão assim com carro, nunca fui tão apaixonado assim com carro. Meu irmão era desesperado por carro. E um dia que eu casei, depois de um tempo, ele falou assim, você precisa ter um carro. Eu falei, pois é, preciso, mas não tem dinheiro. Ele falou assim, nós vamos comprar um carro. Eu falei, amém, que jeito, pode deixar. Aí ele me colocou lá num consórcio que pagava R$100 por mês. Com 5 meses eu perdi o emprego, não tinha mais como pagar esse consórcio. Peguei um videocassete, vendi o videocassete. Peguei um outro negócio, vendi, peguei o dinheiro e comprei uma Brasília amarela com roda gaúcha. Diante de Deus, irmãos. Diante de Deus. Peguei aquela Brasília amarela, coloquei e levei lá para o Ceará. Aí era um cara que reformava carro, porque o assoalho estava todo podre. E esse cara ficou 3 meses arrumando a minha Brasília. Um dia eu fiquei angustiado com ele, fui lá e falei, me dá essa Brasília. Não, mas eu não terminei, não, me dá essa Brasília, eu vou embora. Peguei a Brasília e fui embora. E no mesmo dia, irmão, nós fomos visitar uma irmã que tinha perdido o bebê. Ela tinha ficado grávida e recentemente assim já perdeu o bebê. E quando nós estávamos lá dentro da casa dela, lá assim, visitando ela, orando com ela, tudo, aí eu só escuto assim, um barulho de uma Brasília.
Aí, na porta onde a gente estava, tinha um rapaz que chamava Carlos Eduardo. E ele também tinha uma Brasília. E a Cristiane falou, barulho da Brasília. Eu falei, é o Du que está saindo no carro dele. Ficamos lá mais um pouco. Quando nós saímos, meu bem falou, uai, cadê o carro? Eu falei, uai, eu deixei aqui. E ela falou, o que aconteceu? Uai, roubou. Irmãos, roubaram a Brasília. Com a roda gaúcha, amarela, foi embora. E eu me lembro que passou uns 2 dias assim, a gente ficou chateado demais com aquele negócio, mas muito em paz no coração. Aí passou uns 2 dias mais ou menos, um irmão me liga lá de Londres. E ele fala para mim, ei Samuel, nem era pastor, mas falou, ei Samuel, estou te ligando pelo seguinte, eu fiquei sabendo que você comprou um carro. Falei, pois é, comprei. Aí ele falou, pois é, Deus tinha me falado para te dar um carro. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, e eu não ia dar mais o carro para você. E eu falei, por quê? Ele falou, porque você tinha comprado um carro. E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu falei, mas eu acho que você está sabendo que não é, né? Coisa da sua cabeça. Aí ele falou, não, eu fiquei sabendo que roubaram sua Brasília ontem, o seu carro na porta da casa da minha irmã. Eu falei, sim, roubaram. Aí ele falou, pois é, eu vou te dar um carro. E ele me deu um carro, irmãos, a Brasília era 73. E ele me deu um Gol 89. Irmãos, quando a gente entrou dentro daquele Gol branquinho, bonitinho, as rodas não eram gaúchas, era roda de BMW. Olha, quadradinho. Que eu entrei dentro daquele Gol, motor AP, aquela coisa maravilhosa, eu falei, Deus existe. Aleluia, brincadeira. Mas você sabe, você precisa ter coragem. Você precisa ter fé. E eu me lembro, claramente, irmãos, isso foi tão interessante, porque eu me lembro que a gente tinha, nessa época eu fiquei desempregado, um irmão, ele arrumou um chaveirinho assim, emborrachado, e falou assim, ei, vende esse chaveiro, vê se levanta um dinheiro para te ajudar. E aí, irmãos, eu andei em todas as livrarias dessa Goiânia e não vendi um chaveiro. E aí, quando era umas 2 horas da tarde, me veio no coração, eu vou lá em Anápolis. Nunca tinha ido em Anápolis, irmãos. Peguei um ônibus, fui lá em Anápolis, desci na rodoviária, não sabia nem eu tinha livraria naquela cidade. E comecei a andar, a rua sobe, rua desce, rua sobe, rua desce. Aí perguntei para o rapaz, onde tem uma livraria evangélica aqui? Já era quase umas 5 horas da tarde. E aí ele falou para mim, olha, ali na galeria tal tem uma livraria. Quando eu cheguei lá, com um chaveiro, coloquei alguns modelos em cima do chaveiro em cima do balcão dele, ele falou assim, você tem quantos? Eu falei, eu tenho 300. Ele falou, eu quero tudo. Irmãos, foi de Deus demais. Eu nem acreditei. Quase que eu falei, vixe, quase. Vendi o chaveiro para ele, peguei o dinheiro, vim embora, todo feliz da vida dentro do ônibus. Quando cheguei lá para o irmão, para acertar com ele o chaveiro, ele virou para mim e falou assim, não precisa pagar, o dinheiro é todo seu. Oh, irmãos, a bênção foi grande demais. Pensa, eu ganhava 70 URVs. E naquele dia eu ganhei 350 URVs. Paguei o aluguel, comprou comida, aleluia, Deus abençoou. Mas eu me lembro, isso foi tão poderoso porque eu separei um chaveirinho e um adesivo. E eu falei comigo, quando eu tiver meu carro, e Deus vai me dar um carro, quando eu tiver um carro eu vou colar esse adesivo e colocar esse chaveiro. Mas quando eu comprei a Brasília, eu não coloquei. Mas quando teve o Gol, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o adesivo e colocar o chaveiro na chave. Porque aquilo era a provisão do Senhor. Sabe, querido, tenha fé para se mover no sobrenatural de Deus. Tenha fé para crer nas coisas grandes de Deus. Estou te contando coisas do passado, posso te contar do presente. Mas eu só quero te mostrar que o Deus que fez lá na vida de Abraão é o mesmo Deus que faz na sua vida hoje também. E última coisa, nós precisamos, irmãos, decidir no nosso coração a nos consagrar a Jesus para viver o propósito de Deus. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, sai da sua descendência, que te darei essa terra. Abraão construiu ali um altar. E altar fala de quê, irmãos? Altar fala de uma vida consagrada. Altar fala de uma vida de entrega. Altar fala de uma vida de renúncia. Altar fala de uma vida de submissão ao propósito de Deus. Sabe, eu não sei, talvez como você tem vivido a sua vida, e talvez você tenha sido chamado por Deus para avançar em Deus, talvez na sua vida espiritual.
Quantos estão com a sua vida espiritual paralisada, travada? A Bíblia fala, irmãos, claramente que Deus não tem prazer na alma dos que retrocedem. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, o Senhor não quer que nós olhemos mais para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, Deus não quer que você retroceda. Diga para ele, Deus quer que você avance. Sabe, mais uma coisa importante, para eu avançar, irmãos, eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma vida consagrada a Jesus. Eu me lembro, no último ano dessa caminhada minha, irmãos, antes de eu me tornar pastor, né, consagrado, eu me lembro que eu tinha tomado uma decisão na minha vida. E eu falei para Deus, falei com a Cristiane, falei, olha, chega, esse é o último ano, a gente vai esperar esse ano para acontecer algumas coisas nas nossas vidas. Se não acontecer, esse é o último ano, a gente vai caminhar em uma nova direção. Eu me lembro que, logo no começo do ano assim, o bispo Carlos Amiro, ele chegou em mim e falou, olha, estou precisando de você lá no núcleo do setor Bueno. E aí eu falei para ele, olha, pastor, ele nem era bispo, falei, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, eu vou ficar lá 3 meses, eu vou ajudar lá 3 meses, mas depois desses 3 meses, eu quero dizer para o senhor que eu vou caminhar numa outra direção. Aí ele falou, tá bom, pode ir, quem sabe são só esses 3 meses mesmo, e eu fui. Nós chegamos lá no núcleo do setor Bueno, tem alguns irmãos aqui até hoje que são de lá, o irmão Paulo, a irmã Neuza, foram anfitriões, me receberam de forma tão amorosa, tão preciosa. Já andamos juntos há mais de 25 anos, né? Mais de 26 anos, a idade da Gabriela, né? A Eliane, né? Com a sua família, o Cláudio, pessoas que andam com a gente há muitos anos já. E nós fomos lá para o setor Bueno. Chegamos lá para ajudar. Dirigi o louvor, tocava o violão, sabia fazer 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si, dó. E tocava o violão. E Deus foi tão gracioso. E o Senhor começou a mover e a fazer. Depois de um tempo, o pastor que estava ali, ele sentiu no coração de ir embora, né, trabalhar com um ministério itinerante, de ir de cidade em cidade, pregando o evangelho, né, sendo usado por Deus para curas. E é de Deus mesmo. Até hoje ele tem esse ministério. E nós chegamos ali no setor Bueno e começamos a fazer a obra de Deus. Era para ser 3 meses. Foram 4, 5, 6, 1 ano. Aquele primeiro ano, os irmãos foi tão precioso com a gente, recebeu a gente com tanto amor e carinho. A gente via o cuidado de Deus, a gente via a fidelidade de Deus conosco. Não éramos ninguém, nada, absolutamente nada. Lembro o irmão Paulo, vendo a nossa dificuldade, cedeu um carro para a gente, abençoou a gente com um carro. Gente, agora a Gabriela nasceu. Quando a Gabriela nasceu, irmãos, nós não tínhamos nenhuma condição financeira. Morávamos num lugar, irmãos, que era uma casa de um cômodo só. Meu Deus, a poeira, porque o irmão cedeu para a gente morar lá gratuitamente, na frente estava construindo. E a gente chegava lá e batia o pé assim, a poeira. E a gente ali. E fomos sendo desafiados por Jesus a andar num nível de fé, a andar num nível de esperança, de convicção do que Jesus tinha para nós. E no final daquele ano, eles então, o Rubens tinha saído de lá, eles tinham que tomar uma decisão de colocar um pastor lá, naquela igreja. E eu nem fiquei sabendo dessa reunião. Eles então reuniram com o bispo Carlos Amiro, os irmãos, e falaram para eles, nós não queremos um pastor aqui, nós já temos um pastor aqui, o Samuel é o pastor aqui. E na visão de alguns irmãos para nós nunca poderíamos ser pastor no Bueno, porque classe social mais rica, eu era preto, pobre, né? Toda essa situação, não tínhamos estrutura, mas tínhamos um coração em Jesus, queríamos fazer a obra de Deus. Irmãos, eu me lembro que rapidamente assim naquele ano, a gente saiu de 30 e poucas pessoas, nós já éramos 100 pessoas. Em um ano. Nós já estávamos procurando um prédio maior lá na T9 para alugar, para avançar naquilo que Deus tinha para nós. E eu me lembro então que o pastor Omar foi lá
e diz para mim: eu preciso de você lá na fama, eu quero que você volte. Como aquilo foi difícil para nós, como aquilo foi complicado para nós, mas a gente decidiu andar pela fé e a confiar que a gente ia avançar no propósito de Deus para nossas vidas. E foi ano após ano, fomos ordenados a pastor naquele ano, no outro ano, foi uma bênção para nossas vidas, e dali Deus foi desenvolvendo o propósito dele para nós. É sempre o Senhor trazendo ao nosso coração, não é pela sua habilidade, não é pela sua capacidade, não é pelo que você pode fazer, mas é pela fé em um Deus que faz todas as coisas nas nossas vidas. Sabe, hoje eu quero te dizer que a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, é para a gente avançar em Deus. Talvez você está aqui na igreja, quando você chegou com muita expectativa, dizendo: uau, que bênção, vamos viver. E talvez você está parado, você está paralisado. Talvez as circunstâncias limitou o seu avançar. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, vamos avançar. Não pare, as circunstâncias não vão te parar, as adversidades não vão te parar. Deus está conosco, o poder de Deus está sobre a sua vida. O seu chamado, o seu propósito de vida começa em Jesus. E Jesus nunca perdeu, nunca vai perder. Ele é vencedor invicto. E sabe, eu quero dizer para o seu coração hoje, que a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração é: vamos além. Sabe, se você tem um chamado em Deus para ser um pastor, para ser um líder, para liderar, para se envolver com Deus, com a obra de Deus, se você tem um chamado em Deus para assumir algumas responsabilidades, se você tem um chamado em Deus para, como família, ser uma família que vai abençoar outras famílias, mas não importa, não importa, a palavra de Deus para nós hoje é: nós vamos avançar. Você vai avançar. Esse é um ano do crescimento. Esse é o ano do crescimento em todas as áreas da sua vida. E talvez nesse processo aí, o diabo, irmãos, é um miserável. E muitas vezes ele tenta criar circunstâncias para te paralisar. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está com você. Nada vai te parar, nada vai te paralisar. Há um poder sobrenatural sobre a sua vida. O Espírito Santo é aquele que te comissionou, é aquele que te chamou. Foi Ele que colocou uma palavra no seu coração. E por mais que talvez muitas coisas possam se levantar, elas vão cair e você vai passar sobre elas, porque Deus é poderoso para te fazer corajoso, intrépido, ousado, consagrado, e um homem e uma mulher cheios de fé para viver o sobrenatural do Senhor. Sabe, hoje eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não é tempo de parar, não é tempo de paralisar. Ah, mas está muito difícil. Deus está forjando uma musculatura espiritual na sua vida, porque aonde Deus vai te levar vai exigir que você tenha uma estrutura maior. Talvez para alguns vai ser só um músculozinho, talvez para outros é necessário uma grande musculatura espiritual, porque aonde Deus vai te levar, essa musculatura espiritual é necessária. Sabe, então eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje. Não é tempo de você parar, não é tempo de você desistir, não é tempo de você desanimar, não é tempo de você olhar para trás, não é tempo de você olhar para as circunstâncias. Mas está muito difícil, mas o seu Redentor, Ele vive, e porque Ele vive, você pode crer no amanhã. O Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Todas as coisas. Por isso a palavra de Deus no seu coração hoje é: levante-se no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus e determine no seu coração: eu vou avançar. Na minha força? Não, mas na força e no poder do Espírito Santo que habita em você. Fique de pé, por favor. Diga para o seu irmão: nós não vamos parar, nós vamos avançar. Nós vamos ir mais além, nós vamos viver tudo que o Senhor tem. Pode ser que as circunstâncias tentem paralisar você, mas elas não podem te parar, elas não podem te limitar. Sabe, queridos, a verdade é que nos momentos mais difíceis da nossa vida,
Deus só está querendo se revelar a você como Pai, como provedor, como abençoador, como um Deus de milagres, como um Deus que abre portas, como um Deus que opera maravilhas. Porque o alvo de Deus é que o nome dEle seja glorificado em toda a terra. Deus quer glorificar o seu nome em toda a terra. E como que Deus vai fazer isso? Através da sua vida. Diga: através da minha vida. Deus vai glorificar o nome dEle sobre toda a terra. E aí lembre, não comece em você, comece em Jesus. Talvez o chamado de Deus para a sua vida é muito grande, e você fala: eu não dou conta, eu não consigo. Ei, não comece em você, não comece em você, comece em Jesus. Você é muito amado, e porque você é muito amado, Ele te escolheu para fazer uma grande obra nessa terra, através da sua vida. Feche seus olhos. Queria que hoje você pudesse orar e falar com o Senhor e dizer: Deus, eu não vou parar, eu vou avançar, eu não vou retroceder, eu vou romper em Cristo e vou superar todas as adversidades, todos os obstáculos, tudo aquilo que possa tentar me paralisar, tudo aquilo que possa tentar diminuir o propósito de Deus na minha vida. Eu oro nessa noite em o nome de Jesus, porque o poder do Espírito Santo está na sua vida. Pai, eu oro nessa noite pela sua igreja no nome de Jesus. Eu oro porque eu creio que cada pastor, cada pastora, cada supervisor, supervisora, líderes de ministério, cada membro, cada auxiliar, cada anfitrião, cada pessoa que faz parte dessa igreja, nós estamos sendo desafiados pelo Senhor a avançar naquilo que o Senhor tem para o nosso coração, avançar naquilo que o Senhor tem para nós como igreja, avançar para aquilo que o Senhor tem para nós como família, avançar nos projetos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu vejo, Deus, que o Senhor tem depositado na mão de homens e mulheres dessa casa coisas grandes, e eu quero declarar: elas vão se cumprir. As dificuldades não vão te paralisar, as adversidades não serão limitantes na sua vida. Mas eu oro hoje por uma visitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida, de forma que toda apatia, todo medo, toda incredulidade, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança caia por terra nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus, é Ele que move sobre a sua vida, é Ele que transforma todas as coisas, é Ele que traz à luz o que está no coração dEle para a sua vida. E hoje eu quero dizer aqui para alguns homens, algumas mulheres de Deus: não olhe para as circunstâncias, Deus está te chamando para andar sobre as águas. Não olhe para o gigante, olhe para aquele que está em você, porque maior é aquele que está em você. A palavra de Deus diz que quando Davi vai lutar contra aquele gigante, ele diz: tu vens contra mim de uma forma, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje a palavra de Deus no seu coração é: rompe com a naturalidade, aprofunde numa vida de espiritualidade, de intensidade, de obediência, de submissão ao propósito de Deus, e saiba que o que Deus tem para a sua vida não começou em você, começou em Jesus. E porque começou nele, escute, porque começou nele, já está concluído. Você só precisa tomar posse de tudo aquilo que Jesus já fez por você, por mim, por nós, na cruz do Calvário. Aleluia. Feche seus olhos ainda, cante só ao Senhor nessa noite. Declare isso ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo.
Sabe, eu sinto no meu espírito, irmãos, há algumas pessoas aqui nessa noite que você foi separado para Deus desde o útero da sua mãe. O Senhor te separou. O Senhor te separou para fazer uma grande obra